A noite lisa de Lisboa brilha como veludo. Nas calçadas de calcário sob candeeiros antigos, um jovem português passou um dia apenas com um sonho e dois pés suaves, como um fado. Hoje, esse nome é sinónimo de elegância no futebol europeu. André Gomes. Médio de passada longa, postura aristocrática e toque de bola que silencia bancadas. Do Benfica ao Valência, das luzes do Camp Nou no Barcelona ao ritmo industrial do Everton e aos capítulos seguintes da sua jornada, André levou sempre a mesma assinatura: serenidade, sofisticação e rigor. É campeão do Euro 2016 pela seleção portuguesa, uma medalha que não só eliminou a carreira, como definiu a sua coragem sob pressão máxima. Por trás dessa calma existe um universo que vale a pena abrir. Gosto estético apurado, moda europeia minimalista, retiros discretos, espaços que veneram a luz natural e a arte e uma forma de investir na própria imagem. Pouca ostentação, muita substância. Nestes 40 minutos, vamos guiá-lo por cada sala da casa de estilo de André Gomes. Visão global de ativos e rendimentos através dos clubes e direitos de imagem. Máquinas de alto desempenho na garagem e acessórios de luxo mais subtis que diamantes. Mapa imobiliário e a filosofia de vida minimalista, dias tranquilos, momentos de tempestade e o regresso com um sorriso. Antes de começar, desafio a subscrever o canal e ativar o sino em todas em 5 segundos. Se conseguir, deixe nos comentários #LuxuryLeague. Pronto? Então fica a pergunta. O que constrói o alto luxo de André Gomes? Dinheiro, títulos ou presença? Vamos descobrir juntos. Falar da riqueza de André Gomes é falar de duas palavras: estabilidade e elegância. Não é o tipo de estrela que exibe carros de luxo no Instagram, nem relógios cravejados de diamantes. O seu património é fruto de uma estratégia sólida, construída com calma e inteligência financeira. Segundo estimativas da Forbes Portugal e da Transfermarkt, o seu património líquido ronda atualmente os 20 milhões de euros, provenientes sobretudo de salários, prémios e direitos de imagem, ao longo de quase 2 décadas no futebol de elite. No Valência, o seu rendimento anual situava-se em torno dos 3 milhões de euros, tornando um dos jogadores mais bem pagos da La Liga na altura. Quando se transferiu para o Barcelona, o contrato de 35 milhões de euros assinado em 2016 abriu-lhe as portas de um novo universo financeiro, com um salário base de cerca de 4,5 milhões de euros por ano, sem contar com prémios por jogos e títulos conquistados. Já no Everton, manteve uma remuneração próxima dos 5 milhões de euros anuais, somando ainda os lucros de direitos de imagem e colaborações com marcas como Nike e TAG Heuer. André distingue-se também pela forma discreta como investe. Prefere aplicar o seu capital em imóveis e fundos estáveis na Europa, evitando o risco e a exposição excessiva. Essa prudência permitiu-lhe manter uma vida financeira equilibrada, imune às crises que atingem muitos atletas após a reforma. Com ganhos médios de 5 a 6 milhões de euros por ano, André não precisa provar mais nada. Tal como em campo, constrói o seu património com precisão, paciência e uma elegância que fala mais alto do que qualquer ostentação. Se o patrimônio é o alicerce do luxo, o gosto automóvel de André Gomes é a assinatura da sua elegância. Ele não coleciona por quantidade, mas por filosofia. Menos, mais perfeito. A garagem do jogador, dividida entre Inglaterra e Portugal, assemelha-se a uma galeria de arte mecânica. Cada veículo é uma escultura de potência, silêncio e estética europeia contemporânea. O primeiro e mais icônico é o Audi RS7 Sportback, avaliado em cerca de 130 mil euros, símbolo de desempenho e discrição. Em seguida, vem o Range Rover Autobiography, de 170 mil euros, um clássico entre os que privilegiam segurança e conforto absoluto. Para momentos especiais, André surge ao volante de um Ferrari Portofino, descapotável de 250 mil euros, que combina paixão italiana com disciplina portuguesa. Também possui um Mercedes AMG GT, avaliado em 160 mil euros, o seu companheiro favorito para conduzir pelas falésias de Cascais nos dias livres. E, por fim, a joia da coleção, um Porsche 911 Carrera 4S de 1998, que comprou para celebrar o título do Euro 2016, atualmente avaliado em mais de 100 mil euros.
Além das 4 rodas, André opta por alugar um jato privado Cessna Citation CJ3+, ao custo médio de 6.000 euros por hora, para voos entre Inglaterra e o Algarve. Embora ainda não possua uma aeronave própria, investiu numa empresa de aviação executiva em Lisboa, uma jogada inteligente que equilibra conforto pessoal e retorno financeiro. Quanto aos mares, o jogador tem uma ligação especial com o Algarve e costuma passar férias a bordo de um Azimuth S7 iate de 22 metros, com cabines para 6 pessoas, avaliado em cerca de 3,5 milhões de euros. Para ele não é apenas transporte, mas um refúgio, um espaço onde lê, ouve jazz e observa o mar como quem escuta o próprio coração. Se os automóveis revelam o estilo de movimento de André Gomes, as suas casas são o espelho da sua alma. Em vez de ostentar, ele escolhe espaços onde a luz natural, a madeira e o silêncio se encontram. Lugares onde o luxo se mede pela paz, e não pelo brilho. A sua residência principal situa-se em Formby, uma zona tranquila, nos arredores de Liverpool, a poucos minutos do centro de treinos de Finn's Farm. A moradia de 2 andares, em estilo Modern Classic, tem mais de 800 metros quadrados e está avaliada em cerca de 3 milhões de euros. No exterior, um jardim de inspiração mediterrânica com lago de carpas e piscina aquecida durante todo o ano. No interior, cada detalhe reflete o gosto refinado do jogador. Paredes brancas, carvalho claro, amplas janelas viradas para o bosque e uma pequena biblioteca onde André escreve o seu diário após os jogos. Em Cascais, possui uma penthouse avaliada em cerca de 2,2 milhões de euros, situada sobre a falésia com vista para o Atlântico. O espaço, minimalista e luminoso, tem uma sala ampla e um terraço em madeira onde costuma receber amigos e familiares para jantares íntimos. É o seu verdadeiro porto de abrigo, um local onde André deixa de ser o futebolista e volta a ser apenas um homem do mar. Além disso, investiu em 2 apartamentos em Lisboa para arrendamento de longa duração, cada um avaliado em aproximadamente 800 mil euros, garantindo-lhe rendimentos consistentes. Prefere imóveis em zonas com valor estético elevado, junto ao Rio Tejo, serenas mas requintadas. De Formby a Cascais, a filosofia de André Gomes é clara. Uma casa não é para mostrar, é para voltar. Se há um acessório que define um espírito de André Gomes, é o relógio. Para ele, o tempo não se mede em segundos, mas em memórias. A entrevista à GQ Portugal revelou: "Não coleciono para mostrar, escolho para recordar." E de facto, cada peça da sua coleção marca um capítulo da sua vida e carreira. O primeiro é o Rolex Oyster Perpetual Sky Dweller, avaliado em cerca de 45 mil euros, adquirido quando se transferiu para o Barcelona. Uma recordação dos dias em que o tempo corria ao ritmo do Camp Nou. Segue-se o Patek Philippe Nautilus 5712, de aproximadamente 70 mil euros, símbolo de simplicidade e distinção. Outro destaque é o Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, avaliado em 55 mil euros, usado em galas e eventos de beneficência. André aprecia também o Cartier Santos de Cartier Skeleton, um modelo esqueleto de 60 mil euros, que ele descreve como tempo com respiração. E por fim, o Tag Heuer Monaco, calibre 11, no valor de 25 mil euros, usado no seu primeiro jogo com o Everton, um amuleto de novos começos. Além dos relógios, André cultiva um gosto apurado por arte contemporânea. Possui obras de Vils e Pedro Calapés, com valor total superior a 100 mil euros, expostas na sua casa em Formby. É também apaixonado por fotografia analógica, usando uma Leica M10P nas viagens, não para exibir talento artístico, mas para captar a autenticidade. Não é por acaso que o chamam de o cavalheiro do futebol. Para André, o luxo verdadeiro não brilha. Ele respira, subtilmente. Por trás dos holofotes e dos contratos milionários, André Gomes é um raro exemplo de jogador com alma de artista, alguém que procura equilíbrio entre paixão e serenidade. Nascido em Grijó, uma pequena vila perto do Porto, cresceu numa família de classe média que lhe ensinou 3 valores fundamentais: humildade, trabalho e gratidão. Mesmo no auge da fama, mantém uma rotina simples. Acorda cedo, pratica yoga, toma café preto com torradas e lê algumas páginas antes do treino.
André é conhecido pela sua natureza introspectiva, não expõe a vida privada nas redes sociais, mas é profundamente leal aos amigos e colegas. No Everton, ganhou a reputação de o irmão calmo do balneário, aquele que restaura o equilíbrio após uma derrota. Essa serenidade foi essencial quando enfrentou o pior momento da carreira: a grave fratura no tornozelo em 2019. Em vez de se render, André transformou a dor em aprendizagem. Escreveu um diário, meditou e estudou inglês durante a recuperação. Como ele próprio afirmou, a dor ensinou-me que o corpo pode partir-se, mas a alma deve permanecer de pé. No amor, é reservado. Mantém uma relação discreta com Marta Abril, modelo e jornalista espanhola, que esteve ao seu lado nos períodos mais difíceis. O casal leva uma vida tranquila, passeando junto ao mar e evitando o ruído midiático. André também se dedica a causas solidárias, especialmente projetos que apoiam jovens atletas com traumas psicológicos. Uma luta que ele conhece de perto. Quanto mais se descobre sobre André Gomes, mais se entende que o verdadeiro luxo não está no que se possui, mas na paz que se mantém quando tudo à volta brilha demais. A vida de André Gomes não é apenas feita de notas suaves e elegância, mas também de silêncios profundos, momentos em que teve de encarar a escuridão de frente. Em novembro de 2019, no jogo entre o Everton e o Tottenham, sofreu uma das lesões mais terríveis da Premier League. Após o choque acidental com o Son Heung-min, o tornozelo de André partiu-se de forma assustadora. O estádio ficou em silêncio, alguns colegas choraram no relevado. Os médicos estimaram 8 a 10 meses de recuperação apenas para voltar a andar. No entanto, o que comoveu o mundo do futebol não foi a queda, foi a forma como ele se levantou. Durante todo o processo de reabilitação, André recusou o isolamento. Visitava o centro de treinos diariamente, apoiava os companheiros e até enviou uma mensagem pública de gratidão a Son Heung-min, acompanhada de um sorriso. Foi esse gesto que revelou ao mundo a essência de André: perdão e serenidade diante da dor. Mas as provações começaram antes. Nos tempos do Barcelona, André confessou ter enfrentado depressão, devido à pressão e às críticas constantes. Em entrevista à BBC Sport, admitiu: "Deixei de ser eu. Tinha medo de errar, medo de jogar, medo do olhar dos outros." Palavras que tocaram corações e abriram uma nova conversa sobre a saúde mental no futebol. Transformou a vulnerabilidade em força. Hoje, colabora com instituições de psicologia desportiva em Portugal para apoiar jovens atletas. E no dia em que regressou ao relevado, o estádio do Goodison Park levantou-se para o aplaudir. Não por um golo, mas porque um homem acabava de vencer a si próprio. Do tímido rapaz de Grijó ao verdadeiro cavalheiro do futebol europeu, André Gomes provou que a verdadeira luz não vem dos títulos nem do dinheiro, mas da forma como se enfrenta a escuridão. Não é o jogador que marca mais golos, nem o mais mediático, mas em cada toque na bola há uma elegância silenciosa, a de quem domina não só o jogo, mas também a si próprio. Num tempo em que o futebol se confunde com fama e patrocínios, André destaca-se justamente pela calma, pela contenção e pelo respeito. As suas casas banhadas de luz, os relógios de precisão suíça e os carros de luxo são apenas reflexos exteriores de algo maior, um homem que valoriza a autenticidade, a gratidão e o equilíbrio. Se algum dia pensou que ser de luxo é apenas uma questão de riqueza, olhe para André Gomes, o homem que transformou a simplicidade em sofisticação. E agora, deixo-lhe uma pergunta. O que é, afinal, o verdadeiro luxo? O que se possui ou o modo como se vive? Partilhe a sua opinião nos comentários e, claro, subscreva o canal e ative o sino em todas para acompanhar as próximas histórias de vida e grandeza.